Graça e paz para você, que mais uma vez está me permitindo falar com você através das suas redes sociais. Que a graça esteja com você e com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro, seja bem-vindo aqui ao meu canal no YouTube. Hoje a mensagem vai ser sobre o seguinte tema: a chegada do reino de Deus. E Lucas capítulo 17, do 20 ao 36, nós vamos meditar nessa palavra e eu creio que Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Fica aqui até o final que tem muita coisa legal para você aqui nesse vídeo. Você que tem visto os vídeos aqui no YouTube, mas ainda não se inscreveu, eu quero te convidar a se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like aí no vídeo, deixar o seu comentário relevante e compartilhar o link nos seus grupos e nas suas redes sociais para que esse vídeo possa ter um alcance maior. Vamos lá, deixa eu te passar o roteiro do... antes de eu falar do roteiro do vídeo. Aí nos comentários tem um link da minha landing page, tá? Nele é só você clicar que você vai ter acesso à sinopse de cada um dos meus livros. O Dinheiro Nosso de Cada Dia, de Lodebar para Wonderland, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional e Avivamento. Onde ele começa? Como alcançá-lo? Na landing page tem também os ícones das livrarias nas quais você pode comprar os meus livros. Ali você vai clicar, você vai ver as formas de pagamento, os prazos, as taxas de entrega, tudo ali. Também dentro da landing page tem meu WhatsApp. Clica no botãozinho do WhatsApp, você pode comprar também o seu livro diretamente comigo. Forma de pagamento, Pix. Taxa de entrega, R$20. Um exemplar sai a 30. Se for comprar 2, sai a 50. 25 cada um. Se for comprar 3, sai a 70. 23, 33 cada um. Ou vai comprar 4, sai a 90. 22, 50 cada um. É só me chamar no WhatsApp que eu te explico direitinho. Taxa de entrega, R$20. Forma de pagamento, Pix. E pelo WhatsApp você também pode me convidar para pregar na sua igreja. Deixa eu te lembrar que eu não cobro nada para pregar, tá certo? Não cobro nada para pregar. Baixa só o transporte para eu estar na sua igreja por causa da minha deficiência visual. Só o transporte só. Entendeu? Para eu ir e voltar. Sem chance de eu cobrar. Só o transporte que eu preciso. Vamos lá. Roteiro do vídeo. Eu vou falar para você um pouco sobre cada um dos meus livros, fazer a divulgação deles e vou entrar com o conteúdo da mensagem. Desejo que Deus continue falando ao seu coração e mais uma vez te digo, fica aqui até o final, tem muita coisa boa para você. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Você que está vendo esse vídeo aqui, nessa plataforma de vídeos curtos, deixa eu te lembrar, toda sexta-feira eu começo uma série nova e eu vou até a quarta da semana seguinte. Olha a hashtag aí que você vai saber qual é a parte do vídeo, parte 1, parte 2, parte 3, só você acompanhar a sequência para você ter a mensagem completa. E olha também do lado do título do vídeo o númerozinho que eu coloco, 1, 2, 3, que você vai saber qual é a parte. Então daqui a pouquinho eu vou pregar a chegada do reino de Deus. Fica aqui até o final. Mas agora eu quero falar para você sobre o meu livro. Esse aqui, Avivamento. Onde ele começa? Como alcançá-lo? Você sabe que você que conhece a palavra de Deus, você que frequenta uma igreja, está integrado na vida cristã, você sabe que esse avivamento ele é imprescindível para que você verdadeiramente desfrute do melhor que Deus tem para você. E eu prego aqui o avivamento verdadeiro através de 4 perguntas que eu te faço aqui, que são os títulos dos capítulos. A primeira pergunta: o que significa não colocar coisa má diante dos nossos olhos? A segunda pergunta: quais são os critérios que devemos adotar para impedir que coisa má entre nos nossos lares? A terceira pergunta: por que os nossos olhos são o espelho da alma? E a quarta pergunta: por que devemos tomar cuidado com quem permitimos que entre nos nossos lares?
todos esses capítulos eu esmiuço aqui com riqueza de detalhes, eu trago muitos textos bíblicos, trago a minha opinião embasada na palavra de Deus, e eu desejo sinceramente que você seja muito edificado espiritualmente com a leitura desse livro aqui. Se você observar, você vai saber que existe o avivamento fake, o avivamento mentiroso que está sendo espalhado por aí. Eu tenho falado muito sobre essas ondas que tem dentro das igrejas, aquela coisa do movimento. E se você observar, você vê que quase nada daquilo ali, ninguém vai me convencer que aquilo ali é o Espírito Santo. Ninguém vai me convencer que aquilo ali vem de Deus. Porque eu já vi de perto e é nítido que muitos que estão ali encontram naquele movimento ali um espaço para eles desfrutarem de uma espécie de balada gospel. Eu sei que tem gente aí que está vendo esse vídeo agora que não vai gostar muito de ouvir isso que eu estou falando, não. Mas como tem muitos cristãos que não querem ir para a balada secular, porque além de ser um péssimo testemunho, a balada secular tem muita coisa ali que verdadeiramente não tem nada a ver com aquilo que nós, que somos cristãos, queremos para as nossas vidas, tá? Ali tem muita coisa errada. Eu não vou nem me deter nisso aqui, que você sabe muito bem. Principalmente se você é alguém que se converteu e que veio de lá. Aí, o que acontece? Esses cristãos que sentem saudade dessas baladas, eles transformam esses momentos aí do movimento numa espécie de balada gospel. Aí você vê que tem umas coreografias, umas coisinhas assim bem estranhas, bem esquisitas. E as músicas são bem ritmadas, é como se fosse uma rave gospel, uma balada gospel. Eu sei que tem gente que não vai gostar de ouvir o que eu estou falando, mas eu estou aqui para falar aquilo que Deus manda. Não estou aqui para falar para agradar a homem. Mas é o que parece. Aí o que acontece? Quando esses vídeos são postados nas redes sociais, eles geram o quê? Geram escândalo. Aí tem criadores de conteúdo que estão colocando uns fundos musicais com as músicas que não tem nada a ver com as músicas que são cantadas ali na hora do culto. A pergunta que eu faço é: por que as pessoas ainda insistem em filmar essas coisas e postarem nas redes sociais? Se o nosso objetivo é pregar a palavra de Deus, onde a palavra de Deus está sendo pregada através do movimento. O que uma pessoa que não conhece a palavra de Deus vai entender daquilo ali? Não vai entender nada, vai se escandalizar. Como muitos crentes se escandalizam, principalmente crentes que verdadeiramente experimentaram o verdadeiro avivamento e sabem diferenciar o que é o verdadeiro avivamento do que está sendo oferecido ali, do movimento, que é fake, é mentira, é engano, tá? Aí como é que você faz para comprar o meu livro? Avivamento. Onde ele começa? Como alcançá-lo? Clica aí nos comentários na minha landing page, entra nos sites que estão disponíveis para você comprar. umlivro.com.br, estantevirtual.com.br, amazon.com.br, extra.com.br. Qualquer um desses botõezinhos que estão aí na landing page, é só você clicar aí nos comentários na landing page, vai lá, escolhe lá, vê a forma de pagamento, o prazo de entrega, a taxa de entrega, tudo lá. Ou se você preferir, clica no botão do WhatsApp, me chama lá, que você pode comprar diretamente comigo. Forma de pagamento, Pix, um livro, um exemplar, R$30. Se for comprar 2 para dar de presente para alguém, 50, 25 cada um. Se for aumentar a quantidade de presente, vai comprar 3, R$70, 23, 33 cada um. Se for comprar 4, R$90, 22,50 cada um. Me chama no WhatsApp que eu te passo direitinho. Você pode misturar, não precisa comprar tudo desse livro só não. Pode misturar com os outros que eu tenho, tá? Vou falar sobre eles daqui a pouco. É só me chamar no WhatsApp, tá bom? Então, avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. O melhor presente para você dar para alguém nesse final de ano. O melhor presente para você se presentear nesse final de ano. Para que você cresça espiritualmente. E se você está perguntando aí que você não tem nada a ver com igreja, aqui tem muita coisa legal para você para aplicar na sua família, independente da sua religião.
mesmo que você nem tenha religião, nem tenha crença, nem acredite em Deus. Quando eu falo no primeiro capítulo sobre não colocar... primeiro capítulo, o que significa não colocar coisa má diante dos nossos olhos? Eu falo diretamente para qualquer pessoa. É o que a gente vê no dia a dia aí, TV, streaming, estou falando disso. Quais são os critérios que devemos adotar para impedir coisa má nos nossos lares? Estou falando dessas coisas. Então é para qualquer pessoa, independente da religião, mesmo que nem tenha religião. Então, para você, avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. E tem o último capítulo também que eu falo sobre amizade, tá? Amizades entre aspas. Muita gente está se arrebentando porque deixa qualquer um entrar na sua casa, tá bom? Tá aqui, para você se presentear, para você dar de presente para alguém. O melhor presente que você pode dar para alguém é um livro, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Vamos falar do meu outro livro, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional. Esse livro, como eu já tenho dito, eu pego todas as etapas da vida profissional. Eu vou desde a confecção do currículo até a aposentadoria, o que tu vai fazer depois da aposentadoria. Eu falo sobre tudo. E eu vou reforçar aqui o que eu falei na semana passada sobre etiqueta corporativa. É muito importante você adquirir esse senso de você saber se comportar no seu ambiente de trabalho, de você ter uma conduta dentro da empresa que você trabalha. Etiqueta corporativa tem a ver com isso. É você saber como você vai se vestir dentro da empresa, como você vai se comportar, como você vai falar, como você vai se reportar às pessoas, a todos os stakeholders. Para você que gosta de tudo em inglês, stakeholders, quem são? São parceiros de negócio, seus colegas de trabalho, seus superiores, seus subordinados hierárquicos, clientes, fornecedores, prestadores de serviço, todos são stakeholders dentro de uma empresa. Então, é fundamental que nós saibamos nos comportar, tá? Isso é imprescindível. A falta desse conhecimento aí de como se comportar, ela com certeza fecha portas para muitos profissionais. Muitos profissionais que muitas vezes são bons profissionais, mas são pessoas difíceis de lidar. Eu vi um vídeo recentemente aí sobre artistas com os quais as pessoas não querem trabalhar. Então eu vi uma lista de vários. São pessoas antipáticas, grosseiras, que maltratam colegas de trabalho, maltratam aqueles que, entre aspas, lhes são subordinados, maltratam prestadores de serviços, maltratam fãs. Assim, é horrível. Então são pessoas que, por mais que tenham talento, elas vêm sendo sistematicamente evitadas. Tem vídeos aí na internet mostrando, falando de atores e atrizes. Assim como acontece em qualquer profissão. Entendeu? A pessoa olha, não, esse fulano aí, essa fulano, isso é bomba. Quero aqui não. Eu tive colegas no banco que encontravam dificuldade para trabalhar em agências. Porque quando chegava o nome, fulano, não quero esse cara aqui não. Esse cara é problemático. Não quero essa mulher não, essa mulher é problemática. Era uma luta para o RH conseguir realocar uma pessoa dessas, tá? Era uma luta para o RH do banco encontrar vaga para uma pessoa dessas. Cujo gerente, não quero não. Mas a pessoa tinha que trabalhar, a pessoa concursada, alguém ia ter que segurar aquela bomba, mas e aí? Se não fosse uma pessoa concursada, com certeza ia rodar. Como que acontece aí, ó. Tem profissionais aí na iniciativa privada que muitas vezes ficam um tempão desempregados por causa desse detalhe. Então aqui, ó, cuide bem da sua carreira profissional. É o melhor presente que você pode dar para alguém. É o melhor presente que você pode dar para você mesmo, para que você possa alcançar o progresso profissional que você tanto busca. E como é que você vai fazer para comprar? Clica aí nos comentários, tem minha landing page, entra lá na livraria, livro.vc, vai lá, clica lá,
vê lá quais são as formas de pagamento que a livro.vc oferece e compra o seu livro. Quer comprar diretamente comigo? Clica no botão do WhatsApp. Um exemplar 30, vai comprar 2, 50, 25 cada um, vai comprar 3, 70, 23, 33 cada um, vai comprar 4, 90, 22, 50 cada um. Taxa de entrega, R$20. Pode misturar com os outros, pode misturar com o Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, pode misturar com o de Lodebar para Wonderland. São os 3 que eu tenho aqui disponíveis para você. Então, tá aqui, cuide bem da sua carreira profissional. Pode comprar diretamente comigo lá, no WhatsApp também. Forma de pagamento Pix. Então, ó, melhor presente que você pode dar para alguém é um livro. Então, eu te recomendo esse aqui também. Cuide bem da sua carreira profissional. Vamos falar de outro. De Lodebar para Wonderland. De Lodebar para Wonderland é um livro no qual eu fiz uma coletânea de testemunhos. São 11 testemunhos, pessoas que verdadeiramente lutaram, foram ao fundo do poço, deram a volta por cima quando abriram seus corações para Jesus, e dali essas pessoas conseguiram dar a volta por cima. Então a temática principal desse livro aqui é que é possível dar a volta por cima. O que significa esse título? Caso você não saiba, Lodebar, uma cidade bíblica lá do Antigo Testamento, era uma terra de esquecimento, onde ficavam as pessoas esquecidas, derrotadas, que perderam tudo. Foi de lá que saiu Mefibosete. Quem é Mefibosete? Neto do rei Saul. Davi mandou buscá-lo lá. Davi perguntou para as pessoas: há algum parente vivo de Saul? Aí falaram para ele: tem Mefibosete que está em Lodebar. Ele mandou buscar Mefibosete para que ele pudesse ter a volta por cima dele, para que ele pudesse receber aquilo que era dele por direito, herança que o rei Saul havia deixado. Então, e Wonderland é uma palavra em inglês que significa terra dos milagres, país das maravilhas, terra das bênçãos. Então, é para quem saiu dessa terra aqui do sofrimento, ó, Lodebar, e veio para aqui, ó, o país das maravilhas, Wonderland, é o significado desse título. Então, quero te convidar, ó, excelente presente para você dar para alguém, tá? Para você estimular essa pessoa aí a dar a volta por cima. E é um excelente presente para você mesmo se dar, tá? Então aqui tem 11 histórias espetaculares, como a história, por exemplo, do casal Lindomar e Jaqueline. Quem odeia mais? O casamento deles estava totalmente falido. Era uma troca de ofensas e troca de agressões verbais, troca de agressões até físicas, era troca de chifre também, e abuso de bebida, abuso de substância, até que eles tiveram seu encontro com Jesus. E aí o restante da história você vai ler aqui para você saber o que aconteceu com eles. Então vamos lá, como é que você compra? Clica na landing page, você vai ver os sites aí para você comprar. clubedeautores.com.br, você encontra ele. O iclac.com.br, você encontra ele, tá? Livro.vc, você encontra ele também. Então você vai escolher qualquer um desses 3, verificar lá a forma de pagamento, prazo de entrega, taxa de entrega, etc, etc. Quer comprar diretamente comigo? Clica aí na landing page, lá no botão do WhatsApp, me chama lá. Um exemplar 30, 2, 50, 25 cada um, 3, 70, 23, 33 cada um, 4, 20, 90, 22, 50 cada um. Taxa de entrega, R$20. Forma de pagamento, Pix. Você pode misturar com os outros, cuide bem da sua carreira profissional e Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Pode comprar por todos dele. Excelente presente para você dar para alguém. Excelente presente para você dar para si mesmo. De Lodebar para Wonderland, para edificar sua vida, para ajudar você a dar a volta por cima. E o outro livro, o qual só tenho ele na versão digital, ele se chama O Dinheiro Nosso de Cada Dia. E eu quero apresentá-lo para você. O Dinheiro Nosso de Cada Dia é um livro que vai tratar com você
diretamente sobre como você pode melhorar a sua vida financeira. Eu falo sobre todos os assuntos ali da vida financeira. Como você vai administrar o dinheiro que você ganha, como você vai administrar o dinheiro que você gasta. Ali eu ensino você a montar um orçamento com as receitas, com as despesas. Eu falo sobre como é que você evita entrar numa situação de inadimplência. E caso você já tenha entrado, eu falo para você como é que você consegue sair disso, que é uma coisa que muita gente pena para sair dessa situação de inadimplência. Eu tenho um capítulo inteiro falando sobre o que a Bíblia diz sobre o assunto. Eu tenho um capítulo inteiro falando sobre os 7 pecados capitais do dinheiro. Eu falo um pouco também sobre aquele dinheiro que sobra, como é que você vai fazer para guardá-lo, onde é que você pode guardá-lo. Falo um pouco sobre isso. Mas eu quero me deter aqui no seguinte. Estamos chegando no final do ano. É uma época que existem muitos apelos para o consumo, já que nós vivemos numa sociedade consumista. Olha, é normal as pessoas que vendem oferecerem seus produtos. Eu aqui estou oferecendo meus livros para que vocês possam comprá-lo. Até aí isso é normal. Muitas pessoas oferecem seus serviços. Isso é normal. A gente vive num mundo que é capitalista. As pessoas trabalham, produzem e querem comercializar aquilo que produzem. Isso aí não tem problema nenhum, tá? A tecla na qual bato é a questão de você saber comprar. Por isso que eu estou anunciando para você o meu livro, O Dinheiro Nosso de Cada Dia, o qual você pode comprá-lo diretamente no site da Amazon.com.br. Só clicar aí na minha landing page e comprar o livro. Ele é digital, você vai baixar ele na hora. E lá eu botei um preço bem baratinho, tá R$10 ainda lá. Vê lá na Amazon lá, que eles às vezes fazem umas promoções lá. Eu coloquei lá umas promoções lá e aí eles vão fazendo lá. Vê lá quanto tá, mas com certeza tá entre 10 e 15 reais, não tá mais que isso não. Eu quero que você adquira esse livro. Quero que você seja privilegiado por essa leitura, para que você aprenda como você vai administrar o seu dinheiro. É aqui que está o X da questão. É você, ainda que você queira adquirir produtos para você, para sua família, presentear as pessoas, ok, final do ano é isso mesmo, isso acontece, as pessoas compram, querem comprar uma roupa nova, é normal, isso aí não é nenhum bicho sete cabeças, não é nenhum pecado. Mas o que você não pode fazer é loucura, o que você não pode fazer é se endividar. O que você não pode fazer é estourar cartões de crédito, é pegar empréstimo pessoal, porque quando chegar janeiro você tem que ter dinheiro, porque você vai ter matrícula de colégio de criança para pagar, você vai ter IPTU para pagar, você vai ter IPVA para pagar, você vai ter material escolar, você vai ter uniforme, todas essas despesas que vêm logo em janeiro. E aí quando você se endivida no final do ano, você fica todo enrolado. É por isso que muitos brasileiros passam o ano todo endividados, porque em dezembro não se planejaram. E quando eu digo para você comprar meu livro Dinheiro Nosso de Cada Dia, é para que você aprenda as técnicas do seu planejamento financeiro, para que você possa ter as coisas de maneira tal que você não se endivide. Isso é a verdadeira prosperidade. É você saber viver bem com o dinheiro que você tem, é você ter o entendimento que para que você possa gastar mais, você precisa primeiramente ganhar mais. Primeiro. É a balança aqui, o que você ganha tem que ser maior do que o que você gasta. Se for igual, você está lascado, porque qualquer imprevisto, o que você gasta sobe, fica maior do que o que você ganha. É aí que vem as dívidas. É isso que eu quero que você entenda, é sobre isso que eu falo no meu livro, O Dinheiro Nosso de Cada Dia. Disponível na versão digital em Amazon.com.br. Clica aí na landing page, nos comentários, vai lá na minha landing page, no site da Amazon e adquira o seu livro. Tá bom? E que Deus abençoe grandemente a sua vida. Continua aqui até o final, que já vamos entrar então no conteúdo da mensagem.
Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Você está vendo esse vídeo aqui nessa plataforma que é de vídeos curtos? Clica aí no coraçãozinho para você dar o apoio para o vídeo. Deixa o seu comentário relevante aí. Clica aí no botãozinho para você me acompanhar, para você me seguir, caso você não esteja me acompanhando, me seguindo aqui nessa plataforma, nessa conta, tá? Que você está vendo esse vídeo. Veja a hashtag, qual é a parte do vídeo, se é a parte 1, parte 2, parte 3. E veja aí também do lado do título do vídeo, o númerozinho que está indicando para você que é a parte dele. Só você acompanhar a sequência que você vai ter a mensagem como um todo. E a mensagem de hoje é a chegada do reino de Deus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 17, nós vamos ler do verso 20 ao 36, e eu tenho certeza que Deus vai ministrar o seu coração. Nos comentários tem a minha landing page, só você clicar para você adquirir qualquer um dos meus livros. O Dinheiro Nosso de Cada Dia, de Lodebar para Wonderland, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional, e Avivamento, Onde Ele Começa, Como Alcançá-lo. Tenha boas compras, adquira meus livros, seja edificado pela leitura, adquira seu crescimento espiritual, seu crescimento pessoal, seu crescimento profissional através da leitura de cada um desses meus livros aí, tá bom? Vamos lá, para o conteúdo. A chegada do reino de Deus. Lucas capítulo 17, do 20 ao 36. A partir de agora, fica aqui até o final que eu tenho certeza que Deus vai ministrar muito ao seu coração. Vamos lá. Verso 20. Um dia, os fariseus perguntaram a Jesus: quando vai começar o reino de Deus? Jesus respondeu: o reino de Deus não vem acompanhado por sinais visíveis. Verso 21. Não se poderá dizer, começou aqui neste lugar, ou ali naquela parte do país, porque o reino de Deus está entre vocês. Verso 22. Mais tarde, ele voltou a falar sobre isso com os seus discípulos. Chegará o tempo em que vocês desejarão que o Filho do Homem esteja com vocês, nem que seja por um dia só. Porém, ele não estará aqui. Verso 23. Dirão a vocês: lá está ele, ou ele está aqui. Não creiam nisso, nem saiam para procurar. Verso 24. Porque quando o Filho do Homem voltar, vocês saberão, sem sombra de dúvida, será tão evidente como o relâmpago cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Verso 25. Mas primeiro é necessário que ele sofra muito e seja desprezado por toda esta nação. Verso 26. Assim como foi com o povo no tempo de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Verso 27. Eles comiam, bebiam e se casavam, tudo como de costume, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a terra, destruiu a todos. Verso 28. A mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. O povo andava para lá e para cá em seus negócios diários, comendo e bebendo, comprando e vendendo, cultivando e consumindo. Verso 19. No dia em que Ló deixou Sodoma, fogo e enxofre
caíram do céu, e todos foram destruídos. Verso 30. Assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestar. Verso 31. Aqueles que estiverem no telhado de sua casa, naquele dia, não devem descer para arrumar sua bagagem dentro de casa. Aqueles que estiverem nos campos não devem voltar para a cidade. Verso 32. Lembrem-se do que aconteceu com a esposa de Ló. Verso 33. Todo aquele que tentar salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua, vai salvá-la. 34. Naquela noite, 2 pessoas estarão dormindo no mesmo quarto. Uma será levada e a outra será deixada. 35. 2 mulheres estarão trabalhando juntas, moendo trigo. Uma será levada e a outra será deixada. E o verso 33 para fechar. Da mesma forma, será com as pessoas que estiverem trabalhando lado a lado nos campos. Uma será tirada e a outra deixada. Que o Senhor continue abençoando a sua palavra e que ela se faça viva, presente e real nos nossos corações. Nós vamos, durante esses minutos, meditar acerca do que Jesus está nos ensinando aqui. Bem, você percebeu que a temática de Jesus, aqui nesse texto, é sobre a chegada do reino de Deus. É sobre a implantação do reino de Deus. É sobre Ele mesmo. É sobre a missão dele. Ele está deixando bem claro qual é a missão dele aqui. Então Jesus está explicando com riqueza de detalhes por que ele veio, o que vai acontecer com ele e sobre os sinais que antecederão a sua vinda. Do mesmo jeito que nos dias de Noé viviam de qualquer jeito, até que Noé pregou, anunciou que o negócio ia ficar feio, que a terra ia ser destruída, coisa e tal, o povo não acreditou e Noé obedeceu às ordens de Deus, e vocês conhecem a história. Veio o dilúvio e a terra foi destruída, como Jesus citou aqui, de forma resumida. O que aconteceu com Sodoma? Aquela região ali, aquela cidade pecava tanto, que o pecado desagradou tanto a Deus, que Deus mandou 2 anjos tirarem Ló e a família dele de lá, que ele iria destruir Sodoma e Gomorra. Mas a esposa de Ló olhou para trás e ficou transformada em estátua de sal, como Jesus mencionou aqui, tá? Que Sodoma e Gomorra foram destruídas por causa do seu pecado. Os profetas foram levantados por Deus para avisar sobre as coisas que aconteceriam. Entendeu? Invasão, Israel ia ser invadida pelos assírios, Judá ia ser invadida pelos babilônicos e coisa e tal. E tudo isso foi avisado. Deus foi levantando os profetas para avisar, coisa e tal. Jesus falou aqui, não sobre os profetas, mas deu o exemplo de Noé, deu o exemplo de Ló. E nos dias de hoje nós temos visto as pessoas vivendo as suas vidas normalmente, como se o dia de amanhã não importasse, como se Jesus não fosse voltar, como se fosse uma coisa muito longe. As pessoas tentam se defender dizendo, mas eu ouço isso há muito tempo. Bom, eu tenho 59 anos e eu ouço isso realmente desde que eu me entendo por gente. Só que a Bíblia nunca disse qual é a data exata que Jesus voltaria. Não existe essa informação na Bíblia. E esse é um sinal que você precisa ficar atento, que se alguém disser para você que Jesus vai voltar daqui a 1 ano, ou 2 anos, ou 6 meses, você já se afasta que isso é heresia. Você já se afasta dessa pessoa que isso é um falso profeta. Porque não há nenhum lugar na Bíblia, nem Jesus saberá o dia exato que ele virá. Somente Deus Pai é quem sabe. Tá?
Vamos ler aqui verso por verso, vamos analisar para que você possa entender essa palavra, para que não fique nenhuma dúvida no seu coração. Aqui a gente tenta pregar a palavra, a gente se esforça para pregar a palavra de Deus, para que tudo possa ficar claro na sua mente. Não pode ter dúvida. Verso 20. Um dia os fariseus perguntaram a Jesus: quando vai começar o reino de Deus? Jesus respondeu: o reino de Deus não vem acompanhado por sinais visíveis. E aí ele continua no verso 21. Não se poderá dizer: começou aqui neste lugar, ou ali naquela parte do país, porque o reino de Deus está entre vocês. Vamos lá. Aqui nesses dois versos, Jesus estava respondendo aos fariseus. Os fariseus, como você sabe, são judeus que até hoje esperam a vinda do Messias. Os judeus ainda esperam a vinda do Messias. Quero enfatizar isso. E é isso que não me entra na cabeça, por que tem tanto cristão que idolatra Israel? Por que tem tanto cristão que tem adoração por esse Israel que está aí, que não tem nada a ver com o Israel da Bíblia? Nesse Israel que está aí, a religião predominante deles é o judaísmo, eles ainda estão esperando o Messias. Tá? E aqui os fariseus eles questionam, por quê? Porque na visão deles o Messias seria um Messias assim, guerreiro, viria com uma espada para resgatar o povo. Aqui nessa época eles estavam dominados pelos romanos, era isso que eles esperavam, um Messias para resgatar o povo judeu, povo de Israel das mãos dos romanos. Sendo que na verdade Jesus não veio dessa forma, muito pelo contrário. Jesus veio trazendo uma mensagem falando de paz, falando de amor, uma mensagem totalmente oposta daquilo que os fariseus criam, daquilo que outros judeus criam também, outras seitas, os saduceus, os zelotes, e nenhum deles cria no Messias que viria como Jesus veio, humilde, pregando amor, pregando a paz, entendeu? Totalmente diferente. E Jesus aqui nesses dois versos, ele falou, ó, o reino de Deus já está entre vocês, sou eu, já estou aqui, estou chegando, anunciando ele para vocês. Jesus já estava se apresentando, dizendo para eles quem ele era. E eles não conseguiram entender. E aqui Jesus já deu um alerta também, que o reino de Deus não estará implantado nessa ou naquela parte do país. Então aqui Jesus já estava dizendo que não veria em forma de um guerreiro que invadia, ia tocar o terror nesse ou naquele país. Jesus já está explicando para os fariseus o que seria o reino de Deus. Ele esperava que os fariseus entendessem, por serem tão conhecedores das leis, mas eles não conseguiram entender a mensagem. E aí Jesus volta ao tema, vamos ler o verso 22. Mais tarde, ele voltou a falar sobre isso com os seus discípulos. Chegará o tempo em que vocês desejarão que o Filho do Homem esteja com vocês, nem que seja por um dia só. Porém, ele não estará aqui. Então, Jesus já chama a atenção, muito importante isso aqui, tá? Jesus chama a atenção dos seus discípulos. Algo que serve para nós nos dias de hoje. Quando o Filho do Homem voltar e arrebatar sua igreja, muitos desejarão, o Espírito Santo também se ausentará, muitos desejarão aquela oportunidade, nem que seja por um dia só. Jesus está falando sobre isso ali, ó. Quando o Filho do Homem voltar, muitos de vocês vão querer que ele fique aqui só mais um dia. Jesus estava avisando que estava chegando o tempo que ele seria levado, seria crucificado, a missão dele se cumpriria aqui na terra. E está chegando o tempo em que a igreja de Jesus Cristo vai ser arrebatada. E tem muita gente que está vivendo o dia de hoje como se o dia de amanhã não fosse existir, não se importasse. Então, tipo assim, vamos que vamos viver um dia de cada vez, vamos zoar o plantão. Amanhã a gente acorda e começa de novo.
Você que está vendo esse vídeo aí que pensa assim, ó, você não sabe se você vai chegar amanhã. Ah, não estou tocando o terror em você não. Eu posso falar para mim mesmo. Eu não sei se eu vou chegar no amanhã. Ninguém faz ideia. Ninguém faz ideia se vai chegar no amanhã. Todo mundo quer chegar no amanhã, no depois da manhã. Todo mundo quer ver seus filhos crescidos, netos e coisa e tal. Todo mundo quer viver 60, 70, 80, 90 anos. Mas ninguém pode cravar o certo quanto tempo vai viver. Ninguém pode cravar o certo. Tá? Então, Jesus está chamando a atenção para que os discípulos aproveitem enquanto ele está ali. Está chegando o tempo, perdão, está chegando o tempo em que a missão dele, o Filho do Homem, ali, naquele momento, se findaria. Ele iria para a cruz, e ele vai explicar isso de novo mais na frente. E eu posso dizer para você que está chegando o momento em que a igreja vai ser arrebatada. Os sinais estão aí. Tá? Vamos continuar a leitura. Aí no verso 23, Jesus fala assim: dirão a vocês, lá está ele, ou ele está aqui. Não creiam nisso, nem saiam para procurar. Aí ele continua no verso 24: porque quando o Filho do Homem voltar, vocês saberão sem sombra de dúvida. Será tão evidente como o relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Em algumas traduções, essa parte diz que é o relâmpago que sai do Oriente e vai até o Ocidente. De uma extremidade à outra, é a mesma coisa, a tradução é a mesma coisa. Então aqui Jesus está falando como será o fim dos tempos. Ele alerta sobre os falsos profetas. Essa é uma das mensagens mais importantes que Jesus traz para nós. No capítulo 24 de Mateus, um sermão escatológico, Jesus alerta pra caramba sobre os falsos profetas. Aqui ele fala, ó, quando disserem para vocês, ele está aqui, o Filho do Homem está aqui, o Filho do Homem está ali, não creiam. Jesus já está dizendo, é mentira. É papo de falso profeta. E quando o Filho do Homem voltar, Jesus vai voltar não em forma de homem. Isso ele já fez, já morreu na cruz por nós. A trombeta vai tocar e Jesus vai levar a sua igreja num piscar de olhos. Nós vamos ver isso aqui mais na frente nesse texto que eu li, vou reler. E Jesus está alertando os discípulos aqui. Todos vocês vão saber. Por isso Paulo fala, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Até o ateu vai confessar que Jesus é o Senhor. Até o crente que está desviado vai confessar que Jesus é o Senhor. Não importa. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Porque os sinais vão ficar cada vez mais visíveis. E a volta de Jesus será esse evento. Todo mundo vai saber. E infelizmente quem ficar é que vai passar por um grande sofrimento. Eu faço aqui uma conjectura. Depois do arrebatamento, todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus serão salvos, serão levados, e aqueles que ficarem, né, partindo do princípio que eu creio, eu sou pré-tribulacionista, essa é a corrente que eu defendo, que eu creio, aqueles que vão ficar aqui depois do arrebatamento são os que viverão a grande perseguição, são os que para comer vão ter que botar a marca da besta para poder comer, se recusarem não vão comer, vão passar perrengue. Aí aplica-se aquilo que Jesus falou, vão querer uma oportunidade para ouvir novamente, não vão ter, vão querer novamente o Espírito Santo, não vão ter, porque o Espírito Santo já vai ter saído também. Vai ser assim, um período de muita tristeza. Ainda haverá alguns que, por conhecerem a palavra de Deus, vão entender que verdadeiramente eles ficaram
E até que vai haver o julgamento final. Vai aparecer o anticristo e coisa e tal, e aí o diabo vai ser solto, tudo aquilo que está lá em Apocalipse, que eu não vou me estender aqui. Mas Jesus aqui já dá uma palhinha. Vocês vão querer por mais um diazinho que seja, mas não vai rolar. Jesus alertou. Vamos continuar a leitura para você entender, para você continuar a entender. Verso 25, ó. Mas primeiro é necessário que ele sofra muito e seja desprezado por toda essa nação. Aqui Jesus está falando de si mesmo. Ele, filho do homem. Que antes de acontecer essa vinda gloriosa, né? Uma extremidade à outra, todo mundo vai ver como um relâmpago. Vai ser necessário isso aqui. Jesus falou que ele, como filho do homem, iria sofrer, morrer na cruz. Ele está dando a palhinha aqui, está dando a letra aqui para os discípulos, para eles entenderem, entendeu? E ele continua no verso 26. Assim como foi com o povo no tempo de Noé. Aí ele começa a explicar, ó. Assim como foi no tempo de Noé. Assim como foi com o povo no tempo de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Ou seja, aqui Jesus está falando, ó, nos tempos de Noé, aí ele vai explicar. Vou continuar a leitura para você entender. Vamos lá. Eles comiam, bebiam, se casavam, tudo como de costume, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Então li o verso 26 e 27. Então, Jesus fez uma comparação. Ele está avisando que a volta dele está perto. E hoje em dia as pessoas comem, bebem, compram, vendem, cultivam, consomem, casam, se dão em casamento e vivem a vida aí, de qualquer jeito. Tal. As pessoas mergulhadas no pecado, exatamente como nos tempos de Noé. Vamos lembrar que nos tempos de Noé a iniquidade era muito grande, a ponto de Deus falar com ele, ó, constrói uma arca, pega um casal de cada espécie, coisa e tal, que eu vou mandar chuva sobre a terra. E Noé obedeceu, construiu a arca, ele avisou ao povo e o povo ignorou, o povo quis continuar vivendo no pecado. Exatamente como hoje a gente está aqui alertando, falando, e tem gente que continua vivendo no pecado. Tem gente que continua querendo manter o seu estilo de vida pecaminoso. Tem gente que verdadeiramente não quer abrir o coração para Jesus. Tem gente que não quer passar pela experiência de transformação de vida. Entendeu? Está vivendo na zoeira, na bagunça, no pecado, na iniquidade, e vamos que vamos. E do mesmo jeito aqui Jesus está avisando, ó, do mesmo jeito que vocês estão fazendo hoje, acontecia no tempo de Noé, olha o que aconteceu. Veio o dilúvio e destruiu a todos. Vamos continuar a leitura, verso 28. Isso tudo é o próprio Jesus que está falando para os discípulos, hein? A mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. O povo andava para lá e para cá em seus negócios diários. Comendo e bebendo, comprando e vendendo, cultivando e consumindo. No dia em que Ló deixou Sodoma, fogo e enxofre caíram do céu, e todos foram destruídos. Assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestar. Eu li o verso 30. Então, só para você entender, Jesus fez outra comparação. Do mesmo jeito que será no dia que o Filho do Homem se manifestar, ou seja, o dia que Jesus voltar para levar a sua igreja, vai pegar justamente isso, o povo comendo, bebendo, casando, se dando em casamento, pecando, zoando plantão. Era assim nos tempos de Ló, e lá em Sodoma e Gomorra. Cidades mergulhadíssimas no pecado. Tanto é que até hoje a expressão sodomia
se refere a uma prática sexual pecaminosa que eles se utilizavam lá, que era a prática das relações pela porta dos fundos, se é que você me entende. Já que não posso dar riqueza de detalhes aqui, porque senão o vídeo pode acabar sendo derrubado e o alcance dele diminuir. A plataforma não entrega. Então, ali era o que eles faziam com muita frequência, pela porta dos fundos. Tanto que se você colocar aí no Google a expressão sodomia, você vai ver lá o significado. Ligado a essa prática pecaminosa. E é tão pesado que, para você ter uma ideia, já falei sobre isso em outros vídeos e eu estou escrevendo um livro falando sobre esse assunto com riqueza de detalhes. Nos filmes americanos, nos filmes norte-americanos, você pode ver que quando ele se refere a essa prática pecaminosa, eles usam a expressão sodomia, que vem de Sodoma. Tamanho era o pecado, tá? E se vocês já leram a história, eu já preguei até sobre isso aqui, Deus se desagradou daquele pecado e mandou destruir tudo, porque não tinha um justo sequer. E aí Deus mandou 2 anjos tirarem Ló e a família dele de lá. Assim será na volta de Jesus. O negócio está feio aqui. As pessoas continuam vivendo em pecado mesmo. Eu quero trazer aqui uma reflexão assim bem simples, bem direta para você aí. Eu não faço ideia de quem você é, nem o tipo de vida que você vive, mas vem comigo aqui, vamos pensar aqui. Dentro daquilo que nós acabamos de pregar aqui, ainda vou continuar a mensagem, a ler os textos, melhor dizendo que a mensagem está aqui, eu estou entregando aqui para você. De acordo com os textos bíblicos, sabemos que a qualquer momento Jesus vai voltar. Que nós não sabemos nem o dia nem a hora. A qualquer momento a trombeta vai tocar e Jesus virá para arrebatar o seu povo. Como a gente está lendo aqui, o Filho do Homem virá e pronto. A pergunta que eu quero fazer para você: e se na hora que a trombeta tocar você estiver em alguma prática pecaminosa? Como é que vai ser? Você vai deixar de ir com Jesus por causa disso? Que Jesus não vai levar. Já imaginou? Já parou para pensar? Jesus não vai esperar você terminar de tomar sua cerveja, nem vai esperar você terminar de estourar o champanhe quando você estiver com a sua amante. Ele não vai esperar você estourar o champanhe, se é que você me entende, para você poder subir, você vai ficar. E a gente vai continuar lendo aqui, a gente vai ver que estão 2 juntos, um será levado, outro deixado, vai ser exatamente desse jeito. Vai ter muito casal que vai ficar olhando no grande dia. O marido foi, a mulher ficou. A mulher foi, o marido ficou. Os filhos foram, os pais ficaram. Os pais foram, os filhos ficaram. Dentro da igreja mesmo. Pastor indo, alguns crentes ficando. Alguns crentes indo, pastor ficando. Vai ter muito disso aí no grande dia. Vai, com certeza. E aí? Vou deixar para você pensar aí, tá? Agora vamos continuar a leitura. Vamos para o verso 30. Eu li: assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestar. Depois que Jesus fez a comparação com Sodoma e Gomorra. Agora o verso 31. Aqueles que estiverem no telhado de sua casa naquele dia não devem deixar para arrumar a sua bagagem dentro de casa. Ou seja, tocou a trombeta, fica onde está. Aqueles que estiverem nos campos
não devem voltar para a cidade. Tocou a trombeta, fica onde está, vai ser levado. Verso 32. Lembrem-se do que aconteceu com a esposa de Ló. Por que a esposa de Ló acabou se transformando numa estátua de sal? Porque ela desobedeceu uma ordem que foi dada a ela, a toda a família, né? A ela, ao marido Ló e às filhas. Saiam sem olhar para trás. E se você lembrar bem, Jesus fala lá sobre quem coloca a mão no arado e olha para trás não está pronto para entrar no reino de Deus. Jesus fala sobre isso. E ele alerta aqui, lembrem do que aconteceu com a esposa de Ló. Jesus está avisando, o dia que eu voltar vai ser o seguinte: se você estiver em cima do telhado, fique em cima do telhado. Se estiver dentro de casa, fica dentro de casa. Se estiver no campo, fica no campo. Se estiver na cidade, fica na cidade. Não faça nada. Tocou, fica na tua. E Jesus está dizendo o que vai fazer. E está pedindo para as pessoas obedecerem. E ele lembra do que aconteceu com a esposa de Ló, que não obedeceu a uma ordem que Deus deu. Mete o pé, sai da cidade, mete o pé, vaza, dá linha na pipa. E ela não cumpriu, ela não obedeceu, deu ruim. Vamos continuar a leitura para você entender. Verso 32. Todo aquele que tentar salvar a sua vida a perderá, e quem perder a sua vai salvá-la. O que Jesus quis dizer com isso no verso 33? Ele quis dizer o seguinte: a pessoa tem que estar pronta para estar com ele, mesmo que para estar com ele signifique perder a sua vida. Quando ele fala de perder a sua vida, renunciar. Não está falando de se matar, está falando de renunciar, abrir mão de prazeres, de vontades. Todos aqueles que quiserem viver a vida de qualquer jeito, vivendo de acordo com os seus prazeres, com os seus deleites, com as suas vontades, vão perder a sua vida, no caso que seria a vida eterna. Aqueles que se dispõem a matar os seus desejos, matar a sua carne, renunciar à vontade de pecar, porque dá vontade de pecar, dá vontade de fazer coisa errada. Não vem aqui dizer que não dá, porque você é ser humano que nem eu. A gente tem vontade de errar, a gente tem vontade de pecar, mas vontade é uma coisa que dá e passa. O que a gente não pode fazer é se deixar dominar pela vontade da gente. É a gente submeter a carne à vontade de Deus, à vontade do Espírito, disciplinar. O jejum, inclusive, uma das coisas que o que o jejum ensina, uma das coisas é essa: mortificar os desejos da carne. Então Jesus está falando disso. Quem abrir mão da própria vida, renunciar, viver uma vida de acordo com os preceitos do Senhor, de acordo com a vontade do Senhor, esse vai alcançar a vida eterna. Quem quiser viver zoando plantão de qualquer jeito, como você está vivendo aí agora, vai dar ruim. É sobre isso que Jesus está falando no verso 33. Vamos para o verso 34. Naquela noite, 2 pessoas estarão dormindo no mesmo quarto. Uma será levada e a outra será deixada. Vou ler o 35 e 36 para a gente poder então concluir essa parte aqui e caminhar para o final. 35. 2 mulheres estarão trabalhando juntas, moendo trigo. Então uma será levada e a outra será deixada. 36. Da mesma forma, será com as pessoas que estiverem trabalhando lado a lado nos campos. Uma será tirada e a outra deixada. Jesus está falando exatamente o que vai acontecer no grande dia, o dia que ele voltava a buscar o seu povo. Vou repetir o exemplo que eu dei ainda há pouco, para você entender, contextualizar. Aqui eu li:
Duas pessoas estarão dormindo no mesmo quarto, uma será levada, outra deixada. Marido e mulher. Marido será levado, mulher será deixada. Mulher será levada, marido será deixado. Dois irmãos, um será levado, outro será deixado. Dois amigos, né? Um será levado, outro será deixado. Ele está falando do exemplo aqui. Duas pessoas estarão dormindo no mesmo quarto, assim vai ser. E aí ele continua. Duas mulheres estarão trabalhando juntas, moendo trigo, uma será levada, outra deixada. Assim vai ser. Aí, ó, duas mulheres trabalhando juntas num call center, uma será levada, outra deixada. Num avião, uma comissária de bordo vai, outra fica. Em qualquer profissão dessa aí, duas mulheres juntas aí, como pegando o exemplo aqui, contextualizando, uma será levada, outra deixada. Duas pessoas juntas, trabalhando no campo, uma será levada, outra deixada. Dois bancários juntos lá no guichê de caixa atendendo o público, um será levado, outro deixado. E por aí vai. É assim que vai acontecer. É assim que será a volta de Jesus. Imagina, igreja lotada, trombeta toca, vai ter irmãozinho subindo, indo com Jesus, vai ter aqueles pregadores itinerantes ficando, esses que cobram fortuna, que com certeza, se não mudar a postura, vão ficar, porque só vai poder subir quem tem as vestes lavadas e lavadas no sangue do Cordeiro. Só vai poder subir quem tiver com as vestes mais alvas do que a neve. E não leva mal não, mas quem cobra para pregar, as vestes estão sujas. Não estão mais alvas do que a neve, não. Porque estão fazendo ao contrário do que a palavra ensina. A palavra ensina que de graça recebemos e de graça devemos dar. Aí tem uns que gostam de distorcer sobre digno é o trabalhador do seu salário, mas deixa eu te falar uma coisa aqui. Quando se trata de algum pastor que está presidindo uma igreja e coisa e tal, a igreja ajudar, não é tipo assim, a igreja passar necessidade para o pastor viver que nem Marajá, não, como tem aí. Tem pastor que ganha uma fortuna de sustento ministerial. Eu sei do que eu estou falando. Um amigo meu foi administrador de uma igreja pequena, que o pastor chegou a ganhar 8 salários mínimos. Esse meu amigo passou um perrengue tentando administrar ali as finanças. Quando veio para ele administrar as finanças, na verdade, a igreja já estava toda arrebentada financeiramente. Então ele, juntamente com a comissão que trabalhava com ele, chamou o pastor, reduziu o salário do pastor. 8 salários mínimos hoje, vamos arredondar aqui, R$ 1.500, né? 2 são 3, seriam R$ 9.000. Numa igreja que fica na porta de uma favela. Uma igreja pequena que fica na porta de uma favela. Uma igreja que tinha a maioria dos membros que ganhava pouco. A igreja não tinha arrecadação. A igreja viveu durante muito tempo com um saldo acumulado, porque a igreja ficou 1 ano e meio sem pastor, e o tesoureiro da igreja pegava aquele sustento ministerial do antigo pastor, que era pouco, ele guardava aquele dinheiro. Então a igreja acumulou um saldo, e aí o pastor que chegou cresceu o olho. Alguns membros foram na onda, e o pastor chegou a ganhar 8 salários mínimos da igreja que esse meu amigo era. Deu ruim. Aí reduziu o salário do pastor para 6, ainda assim ficou ruim. A igreja estava muito ruim financeiramente, um sufoco. Reduziram para 5, ele meteu o pé, foi procurar outra igreja. Então, o entendimento é, de acordo com a Bíblia, um pastor que preside uma igreja, que a igreja possa ajudá-lo, é uma coisa. O pastor não pode extorquir dinheiro da igreja, é comer a gordura do rebanho, é tosquiar a lã. Isso não. É extorquir o dinheiro da noiva, que é a igreja. Isso não pode. Eu pessoalmente, é uma visão minha, pessoal, eu sou contra pastor viver exclusivamente da obra. Eu sou contra. Mas eu sou contra pelo seguinte motivo. Eu já estou vendo um outro lado que também acontece nas igrejas. Em algumas igrejas acontece.
Um pastor que resolve viver exclusivamente da obra, tá? Primeira coisa, ele passa perrengue porque muitas vezes a igreja não tem lá essa condição toda de ajudar. Então muitas vezes o pastor passa perrengue. Eu venho para a Bíblia e eu vejo que é dada ao homem a responsabilidade de ser o provedor da casa. Então como é que esse pastor, sendo um homem casado, vai prover a casa dele? Vai deixar a família dele padecer necessidade? Então aqui já tem um erro. E eu vou para outro lado agora. A igreja cisma que o trabalho dele não está bom e apresenta para ele um PNB. Que seria, vamos botar, um PNT, pé no traseiro. Eu ia falar outra palavra. A igreja dá nele um pé no traseiro. Como infelizmente acontece, tá? Você sabe que acontece. Você que está no meio sabe que isso acontece. Por isso é que eu sou contra. Eu acho que o pastor deve ter um emprego secular. Ah, mas aí como é que vai conduzir o rebanho? O pastor não tem que carregar o rebanho nas costas, não. É só lembrar do que Jetro, sogro de Moisés, falou para ele. Cara, tu vai morrer. Distribui tarefa. Então, dentro de uma igreja, tem coisas que o pastor ele não tem que fazer. Ele tem que delegar. Tem que delegar. Por que existem diáconos na igreja? Para isso. Já preguei algum tempo atrás sobre a função dos diáconos na igreja. Diáconos na igreja são feitos para isso. Eu sou diácono, eu sei o que eu estou falando. Diáconos estão ali para ajudar o pastor. Para levar para o pastor algumas coisas já prontas, mastigadas. Agora, tem pastor que quer abraçar o mundo com as pernas. Quer fazer tudo ao mesmo tempo, vai morrer, vai dar ruim. Aí é um péssimo marido em casa, porque a mulher, ela não quer o pastor, ela quer o marido. Então o pastor também tem que ter essa visão. Tem que prover a sua própria casa, delegar tarefas. Se de repente o pastor quiser se empenhar para ter tipo assim um emprego que lhe dê uma autonomia assim, de horário, tipo assim, o pastor se empenha para abrir um próprio negócio, por exemplo, estabelece um horário para trabalhar, ou de repente, vou pegar um carro, vou ser motorista de aplicativo, vou rodar só de manhã, vou rodar só até umas 3 da tarde, pô, beleza, eu conheço pastor que faz isso, pega o carro de manhã cedo, roda, às 3 da tarde vai para casa, toma um banho, descansa um pouquinho, ora um pouquinho, lê um pouco a palavra, está pronto para conduzir o rebanho. Trabalhou, levou o sustento para casa. E outros pastores que fazem outras coisas, trabalham perto de casa, enfim, dá seu jeito lá. É a minha visão, tá? Essa é a minha visão particular. Paulo diz que ele fazia tenda para não ser pesado para os irmãos, tá? Falei disso tudo porque eu fiz a crítica novamente a esses itinerantes, esses pastores itinerantes, esses cantores aí que cobram fortunas, que não vão estar com as vestes limpas e não vão subir, vão ficar. E assim vai ser no grande dia. Algumas ovelhas vão subir, outras ovelhas vão ficar. Vai ter pastor que vai subir, vai ver uma parte das suas ovelhas ficando. Vai ter pastor aí que é pastor íntegro, pastor reto, pastor correto, pastor temente ao Senhor, que vai subir e sabendo que vai ter ovelha dele que vai ficar. Assim que vai acontecer. É exatamente assim. E a pergunta que eu te faço, e aí, tu está se preparando para subir? Ou tu vai querer viver a vida de qualquer jeito, sabendo que corre o risco de ficar na hora que a trombeta tocar? Vou deixar isso aí para você. Então a chegada do reino de Deus é essa aí. Ela está chegando. Os sinais estão aí. Tá com dúvida? Leia Mateus capítulo 24, um sermão escatológico de Jesus. Ele dá as explicações com riqueza de detalhes. Tá com dúvida? Vai ler um pouquinho sobre Apocalipse, algumas coisas que estão sinalizadas lá. Aí dá uma lidinha também no livro de Daniel. Daniel, na verdade, o livro de Daniel, na verdade, é uma espécie de Apocalipse do Antigo Testamento. Ele também foi levado em visão para ver muitas coisas que aconteceriam no fim dos tempos, como João foi levado em visão também
para ver as coisas que aconteceriam no fim dos tempos. Então, é só você pesquisar que você vai ver que muitas das coisas já estão acontecendo já. Tá? Aqui Jesus está avisando, ó, o reino está chegando, o reino de Deus está chegando. Ele está avisando, está preparando todo mundo. E essa mensagem ficou para que nós estejamos nos preparando para isso. Quando a trombeta tocar, não vai dar tempo para o concerto, não vai rolar. Tocou a trombeta, Jesus falou aqui. Tá no telhado, fica no telhado. Tá no campo, fica no campo. Tá na cidade, fica na cidade. Tá dentro de casa, fica dentro de casa. Tocou a trombeta, já era. Não tem mais como não. E é isso. Vamos lá, só até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração. E o tema dessa mensagem foi a chegada do reino de Deus. Lucas capítulo 17, do 20 ao 36, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso aprendizado, para o nosso preparo para a vinda do reino de Deus, para a chegada do reino de Deus. Desejo que Ele continue falando no seu coração e que Ele continue ministrando poderosamente sobre a sua vida. Vamos lá. Eu quero agradecer a você que ficou até aqui. Você que teve paciência, me permitiu aí me comunicar com você através aí, ó, do YouTube, do Quai, do TikTok, do Instagram. Vamos lá. Você que me assiste aqui, tá no TikTok? Tá no YouTube? Você sabe que no YouTube toda sexta-feira eu coloco um vídeo novo. E se você ainda não se inscreveu no canal, clica aí, se inscreve aí no canal, clica no sininho para receber as notificações. Todas as vezes que eu colocar um vídeo novo, você vai ser avisado. Deixa o seu like no vídeo, deixa o seu comentário relevante, clica aí para você hypar o vídeo. Compartilhe o link para que ele tenha um alcance maior, para que o vídeo tenha um alcance maior, tá bom? Faça isso nos seus grupos e nas suas redes sociais. Quanto a você que está vendo esse vídeo no Quai, no TikTok ou no Instagram, toda sexta-feira eu começo uma série nova de vídeos. E eu venho fazendo por partes. É só você olhar a hashtag, parte 1, parte 2, parte 3, está lá na hashtag. É só você olhar também no número que eu coloco ao lado do título. 1, 2, 3, você vai seguir e você vai ter a mensagem como um todo para edificar a sua vida. Tá? E se você que está vendo esse vídeo sempre no Quai, no TikTok ou no Instagram, mas não está me seguindo, não está me acompanhando, clica aí para me seguir, para me acompanhar. Clica no coraçãozinho para você mostrar que gostou do vídeo. Deixe o seu comentário relevante aí. Compartilhe o vídeo nos seus grupos, nas suas redes sociais, para que ele tenha um alcance maior. Te lembrar que nos comentários tem a minha landing page, é só você clicar para você acessar os meus livros. O Dinheiro Nosso de Cada Dia, de Lodebar para Wonderland, cuide bem da sua carreira profissional e avivamento. Onde ele começa? Como alcançá-lo? Dentro da landing page tem os botões das livrarias nos quais você pode comprar os livros. Tem o botão do WhatsApp para você comprar diretamente comigo e para você me convidar para pregar na sua igreja. Me chama no WhatsApp que eu te explico tudinho como é que você faz para comprar comigo, tá? Me chama lá. Ou se você preferir, volta o vídeo aí. Tá vendo no YouTube? Volta o vídeo que você vai chegar lá na parte que eu dou a explicação. Tá vendo no Quai, no TikTok ou no Instagram? Procura os vídeos das outras séries aí, das séries que tem os meus livros. Só você procurar aí. Tá postado aí. Se você tá vendo agora e de repente ainda não postei, só você continuar procurando que eu vou postar já já. Eu começo na sexta e vou até a quarta da semana seguinte. Estou gravando o vídeo na madrugada do dia 17 de outubro de 2025. Só para você se situar. Então, aí você vai encontrar tudo direitinho. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez porque você ficou até aqui. Desejo que Deus fale poderosamente ao seu coração. E eu espero você aqui na próxima semana, no próximo vídeo. Se assim Deus nos permitir. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.